O extra da novela capítulo 293. Olhando para trás. 3. A luz mais pura amplificada pelo estigma. Uma flecha que a deusa grega da sabedoria usava. Ele v.11 A flecha do luar de Atena, voou silenciosamente, devorando tanto o céu quanto a terra. Quando a flecha voou pelo céu, o mundo ficou branco. Todos os monstros próximos foram queimados vivos pelo luar esmagador. Embora ainda fosse de tarde, o céu ficou escuro, pois o luar só brilhava no escuro. Vem aqui em cima. Apressei Jin Sayuki que estava me encarando. Ela ainda parecia confusa, mas eu não tinha muito tempo de sobra. Eu vou deixar você para trás se você não o fizer. Ou... Naquele momento, os passos de mais um exército de monstros ecoaram além do horizonte. Assustado com o som, Jin Sayuki olhou para o horizonte, depois olhou para mim, depois pulou alto e caiu no penhasco onde eu estava. Que há com você? Por que de repente você veio aqui Deixei Jin Sayuki balbuciar para si mesmo e ativei meu poder espiritual. Concentrei meu poder espiritual no movimento, defini as coordenadas na minha cabeça e imitei o presente de Califa, portal. Como eu tinha usado quase todas as raias de estigma durante o último ataque, eu não tinha mais nada para usar no portal. PSSSST. Meu poder espiritual criou um portal. Agarrei Jin Sayuki e empurrei para dentro. Então eu o segui. Chegamos a uma caverna escura na costa da África. Seu bastardo, você foi quem me expulsou. Então, por que você veio até mim? De repente, Jin Sayuki me agarrou pelo colarinho. Mas eu só olhei para ela nos olhos. O que? Você só vai me ignorar? É isso? Bel me contou muito sobre Jin Sayuki, sobre a vida que ela teve que viver na Terra após sua morte em Acatrina. Que caminho ela tomou para chegar aqui e sobre a agonia e dor que ela teve que viver. Ei, quem é Jin? Quem é Jin? Jin. Quando ouvi Bel, fiquei esperançoso de que talvez o final do meu romance pudesse mudar. No meu romance, Jin Sayuki era um vilão imperdoável e um tirano sem esperança. Mas neste mundo, ela mudou porque conheceu Bel, um personagem que não existia na minha história original. Você é surdo ou algo assim? Eu não confiava completamente em Bel, é claro. Eu ainda tinha muitas dúvidas sobre ele, e ele claramente tinha muitos segredos que eu precisava desenterrar. Mas nada disso importava agora. Eu não estava nem um pouco preocupado. Afinal, eu tinha o livro da verdade comigo. Responda-me. Foi então que Jin Sayuki começou a me sacudir de um lado para o outro. Meu corpo balançava como uma boneca feita de papel por causa de sua enorme força. Eu respondi com indiferença. É natural que um servo esteja com seu rei, certo? Jin Sayuki congelou. Suas mãos ainda estavam em volta do meu pescoço quando ela murmurou friamente. Isso é besteira. O que você quer dizer? Dei de ombros. Eu poderia dizer que ela estava extremamente desconfiada de mim. Kim de Spring e Kim Jin. Ela estava dividida entre as duas existências. De qualquer forma, decidi treiná-lo no lugar de Bill pelos próximos 6 meses, ou menos, se possível. O que? O aperto de Jin Sayuki aumentou de repente. Treinamento. Chega de besteira. Você conheceu Bill? Sobre o que vocês dois conversaram? Nós iremos. Você pode me soltar primeiro? Olhei para o meu colarinho. O aperto de Jin Sayuki era tão forte que, francamente, eu não conseguia me mexer. Senti como se todo o meu corpo estivesse amarrado, embora tudo o que ela estivesse fazendo fosse me segurar pelo colarinho. A diferença em nossas estatísticas básicas era muito alta. Por que eu deveria solte? Eu fiz uma careta. Jin Sayuki, no entanto, não afrouxou seu aperto e apenas olhou para mim. Não havia um único traço de medo em seus olhos. Há um tempo atrás ela não conseguia nem falar direito na minha frente. Você acha que eu sou uma piada só porque eu tenho pegado leve com você nos últimos meses? O que? Jin Sayuki cerrou os dentes e não respondeu. Bem, agora era a hora de acertar os registros. Eu só tinha uma sequência de estigma, mas ainda estava confiante de que venceria. Enquanto eu tivesse, Fati, eu nunca perderia para Jin Sayuki. Me solte antes que eu conte até 3. Eu levantei 3 dedos. 1, 2. Dobrei 2 deles. 3. E lá se foi o último. Mas as mãos de Jin Sayuki ainda estavam em volta do meu colarinho. Ela sorriu. Apenas venha para mim, seu bastardo. Você acha que eu vou ter medo de você para sempre? Eu ativei, Fati,
Imediatamente, todas as minhas estatísticas foram aumentadas em 300% e a sensação de poder absoluto envolveu todo o meu corpo. Desta vez, FAT incluiu Pinnacle Rank Instant Acceleration, anexado ao Black Lotus Uniform. Meu sangue começou a correr, e minha velocidade aumentou indefinidamente enquanto o mundo desacelerou quase até parar. Enquanto isso, Jin Sayuk era você. Eu dei um soco no estômago de Jin Sayuk. Seus olhos se arregalaram. Ela tossiu sangue no exato momento do impacto. Jin Sayuk lentamente começou a se afastar, segurando seu estômago. Ela provavelmente estava no processo de ser jogada para trás. Ué. Agarrei Jin Sayuk pelo ombro e a chutei na boca do estômago dessa vez. Lágrimas fluíram dos olhos de Jin Sayuk, mas ela respondeu com manipulação da realidade. Shrak, uma lâmina afiada de poder mágico deixou uma cicatriz na minha bochecha. Uau! Como esperado de Jin Sayuk, parecia que eu não podia baixar a guarda mesmo no meu estado. Fat. Reconheci sua força Reino Unido. Quake. Passou a bater em Jin Sayuk com toda a seriedade. Levou apenas 3 minutos para Tigris aniquilar completamente seus guardas. Os guardas da primeira fila foram mortos antes que pudessem fazer qualquer coisa. Outros que entenderam a situação tentaram revidar, mas falharam. Tigris havia assassinado todos os seus subordinados em apenas 3 minutos. Comece, Su. Nós cobrimos você. Roger. Tigris estava finalmente sozinho e agora era o melhor momento para atacar. Com Mr. Tane na mão, Kim-Su correu em direção ao seu alvo, passando pelo campo devastado. Pang. No entanto, antes que Kim-Su pudesse chegar perto dele, Tigris balançou o punho. Seu soco voou em direção a Kim-Su, que ainda estava a 500 metros de distância. Este era o famoso Formless Tiger Punch, a especialidade de Tigris. Clão. Kim-Su balançou Mr. Tane e parou o ataque. Só então Tigris se interessou por Kim-Su. Olhando diretamente para seu inimigo, Kim-Su sussurrou em seu rádio. Vou me preparar para uma longa batalha. Sim, faça isso. É melhor assim. Já que temos a trupe camaleão conosco, você não terá que se preocupar com a chegada de reforços para ajudá-lo. Formless Tiger Punch era quase invencível. Foi um soco que poderia viajar para longe e, ao longo do caminho, atacou tudo no campo de visão de 320 graus do tigre. Ainda assim, Formless Tiger Punch foi controlado pelo poder mágico. Tigre, como descendente do tirano da montanha do Himalaia, naturalmente tinha uma pequena capacidade de poder mágico. Portanto, uma chance acabaria por chegar, desde que se pudesse suportar Formless Tiger Punch até que o poder mágico de Tigris acabasse. Isso era exatamente o que Kim-Su estava esperando. Ele foi rápido o suficiente para evitar os ataques de Tigris e seu dom poderia cortar Formless Tiger Punch. Tigre. Kim-Su gritou. Tigris levantou-se lentamente e olhou para Kim-Su. A raiva em seus olhos parecia ter diminuído. Para Tigris, Kim-Su gritou mais uma vez. Eu matei Orceles. Ele decidiu que a maneira mais rápida de esgotar o poder mágico de Tigris era deixá-lo louco novamente. E sua decisão foi sábia. A loucura tomou conta dos olhos de Tigris mais uma vez. Com um rugido esmagador, inúmeros Formless Tiger Punch correram em direção a Kim-Su. Pang. Os socos vieram de todas as direções. Do céu, do chão e do ar para o lado. Não havia nenhum padrão distinguível nos ataques, e cada soco era tão letal quanto os outros. Apesar disso, Kim-Su conseguiu bloquear todos eles. A espada do Sword Saint estava equilibrada e eficiente. A espada viajou diagonalmente e cortou os socos que vinham de todas as direções. Brum. Em meio à sucessão interminável de ataques, Kim-Su fechou os olhos. Sua visão ficou escura, mas seus outros sentidos estavam aguçados. Ele agora confiava apenas em seus sentidos e sua intuição para desferir seus ataques, alcançando o epítome da esgrima perfeita. Krong. Tigris continuou a balançar os punhos, usando os 108 socos consecutivos dos quais ele estava tão orgulhoso. Ninguém tinha sobrevivido a este ataque até agora. SSSSK. Kim-Su deslizou sua espada de volta na bainha, então puxou sua espada novamente e a balançou para frente. Chá.
Sua técnica de saque da espada se espalhou como uma onda e frustrou os 108 socos consecutivos de Tigris. Isso é tudo que você tem. A esgrima de Qin Su realmente combinava com seu título, Sword Saint. Qin Su estava agora revelando totalmente seu estado de existência. África, caverna submarina, nosso primeiro treinamento, combate simulado de agarramento, terminou em 3 minutos. Jin Sayuki estava agora deitado doente na cama, enquanto eu estava sentado na cadeira ao lado dele olhando para ela. Para ser justo, eu também não estava em uma condição tão boa devido aos efeitos colaterais do destino. De qualquer forma, até lá, não vamos falar sobre rei e serve e tudo mais. Corte a raiz do problema. Só teremos dores de cabeça se continuarmos trazendo isso à tona. Jin Sayuki olhou para mim em silêncio. O olhar em seus olhos era bastante ameaçador. Tire essa carranca do seu rosto. Jin Sayuki suspirou e virou de lado. Ela então murmurou, o que estamos fazendo por meio ano? Primeiro de tudo, masmorras. Masmorras? Jin Sayuki mostrou algum interesse. Sim. A África está cheia de masmorras interessantes. Ouvi dizer que há um chamado Kiss Dungeon. De qualquer forma, masmorras são perigosas, mas têm recompensas incríveis. A partir de agora, eu precisava caçar itens. Limpar masmorras não só ajudaria Jin Sayuki a crescer, mas também me permitiria garantir os materiais que eu precisaria para forjar novos equipamentos. Planejei desmantelar os artefatos existentes com destreza do jovem anão, e recriá-los como novos artefatos de maior qualidade. Então, você sabe onde ficam essas masmorras? Jin Sayuki perguntou categoricamente. Eu faço. Abri o livro da verdade e virei as páginas, tentando lembrar a localização das masmorras. De repente, lembrei-me do nome do homem que Bel havia mencionado. Yi Yeonjun, o ex-chefe da trupe Camaleão. O que você está olhando? Mostre-me. Parecia que Jin Sayuki estava intrigado com minha expressão séria. Mas fechei o livro da verdade e o devolvi ao estigma. Então eu olhei para Jin Sayuki. O que? O que é desta vez? Jin Sayuki se encolheu, um pouco intimidado pelo meu olhar. Ei! Você conhece Yeonjun? Achei que Jin Sayuki pudesse conhecê-lo. No entanto, não. Acho que você não se lembraria dos nomes de outras pessoas. Você está muito ocupado sendo arrogante. Lá vai você com seus insultos de novo. Seu bastardo. Pare de me xingar. Eu coloquei minha mão sobre a cabeça de Jin Sayuki. Jin Sayuki começou a tremer de medo como reação ao incidente anterior. Por enquanto, vamos apenas comer em paz. Fui até a geladeira no canto da caverna e peguei alguns ingredientes. Carne, cebolinha, cebola, alho, cebolinha, arroz, vinho de cozinha. Então algo passou pela minha cabeça e liguei meu smartwatch. Talvez eu pergunte a Eugene Yuk. Ele ainda estava ativo, afinal. E enquanto eu estava nisso, eu poderia enviar uma mensagem para Boz e deixá-la saber que eu estava bem. Bel me disse que eu não teria escolha a não ser trair Boz, mas meus pensamentos eram diferentes. Milímetros. Sim, vamos fazer isso. Primeiro, enviei uma mensagem para o chefe. Tendo retornado ao seu abrigo, Bel soltou um suspiro. Ele estava envolto em completa escuridão, sem sequer uma partícula de luz. Tais condições de vida eram inadequadas para um humano, mas ele não teve escolha a não ser obedecer, pois este lugar era um santuário localizado no fundo do mar. Então a trupe Camaleão chegou à aldeia subterrânea. Rumi provavelmente escapou. Qin Ajin conheceu Jin Sayuki como eu planejei. Muitos pensamentos estavam emaranhados dentro de sua cabeça. TSSK, Bel fechou as persianas e sentou-se em uma cadeira ao lado de uma mesinha. A luz do mar profundo entrava pela janela. Ainda estava muito perto da escuridão, mas Bel sentiu um pouco de conforto com a luz fraca. Um murmúrio fraco. Bel derramou o chá na xícara enquanto virava a cabeça em direção ao som. Você está acordado? Não houve resposta. Mas um suspiro de desaprovação anunciou a existência de alguém. Bel sorriu e tomou um gole do chá. Por que você não toma um chá também? Eu trouxe da torre. Bel passou um dia inteiro conversando com Qin Ajin, revelando seus planos mais secretos. Mas havia uma coisa que ele mantinha escondida. Essa era a existência de um certo homem. O suspiro ficou mais alto. E Bel chamou seu nome. Yeonjun. Ele era amado e estimado por alguns e odiado por muitos outros.
Ele era conhecido por ter morrido há muito tempo, mas ele ressuscitou depois de um longo sono. O que? Yeon-jun respondeu com relutância. Ele continuou olhando para a janela, visivelmente desconfortável. Você gostaria de um pouco de chá? As sobrancelhas de Yeon-jun se contorceram em uma carranca. Seus olhos castanhos ficaram afiados, fazendo sua expressão geral parecer mais firme. Não. Milímetros. Como você se sente, então? Não faz muito tempo desde que você acordou. 3 meses é tempo suficiente. E Yeon-jun se levantou de sua cama. Riacho, riacho. Ele mancava com uma perna enquanto caminhava em direção à cadeira de frente para Bill. Você teve algum tempo para pensar sobre o que eu disse? Pensar é difícil agora. Não consigo manter meus pensamentos correndo por muito tempo. Ele parecia rígido e severo. A maneira como ele falava se assemelhava a Bill, já que ele era o criador desse tom. É por isso que eu disse que você não deveria ficar aqui por muito tempo. 10 anos foi o suficiente. E Yeon-jun acordou de seu longo sono apenas 3 meses atrás. Mas o tempo real que ele passou dormindo foi dezenas de vezes maior que 3 meses. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Meu corpo inteiro estava arruinado e eu não queria acordar naquele estado. Claro. Mais importante, você não vai conhecer Blue. Bill estava muito ligado a Yeon-jun na última vez que Bill checou. No entanto, muito tempo se passou desde a última vez que se viram, e Bill não tinha certeza se Bill ainda sentia o mesmo por seu amigo. PF. Porque eu iria conhecer Bill. E Yeon-jun deu um pequeno sorriso e balançou a cabeça. Bill olhou para seu sorriso e a forma como suas covinhas icônicas apareceram em suas bochechas. Uma vez, Bill pensou que o sorriso de Yeon-jun capturava a forma mais pura do mal, o mesmo tipo de malícia e inocência que pertencia a uma criança. Ela está bem sem mim. Alguém poderia dizer que Yeon-jun estava orgulhoso de Bill pelo jeito que ele sorria. Mas ele não estava orgulhoso dela como pessoa. Em vez disso, seu sorriso exibiu o orgulho de um espadachim quando olhava para sua espada. Então você não vai vê-la nunca. Eu a verei quando for a hora certa. Não me apresse. Bill ainda não sabia, e provavelmente nunca saberá, que o homem que empurrou para o poço do desespero foi Yeon-jun. Bill, a salvação que você recebeu de Yeon-jun não passou de um engano. Bill suspirou ao pensar nela. Então, o que você planeja fazer de agora em diante, Yeon-jun? Vou levar algum tempo para me recuperar, então vou atrás de Shai Joshu. Há muito tempo, o homem que destruiu Yeon-jun não era Bill, mas Shai Joshu. Era só que a verdade havia sido enterrada pelos esquemas enganosos de Shai Joshu. A propósito, estou surpreso que Shai Jinron tenha dado errado. E o homem que plantou a semente do diabo em Shai Jinron foi Yeon-jun. O homem que incitou o assassinato da mãe de Shai Na-in também foi provavelmente Yeon-jun. Certo. Bill sabia que o homem sentado à sua frente era um verdadeiro monstro. Mas ele tinha se acostumado demais com seu amigo para aceitá-lo como ele realmente era. Então, Bill sorriu e colocou a mão em cima da cabeça de Yeon-jun. Primeiro de tudo, você deve realmente cortar o cabelo. Cabelo. E Yeon-jun franziu a testa. Não há necessidade. Eu preciso ficar escondido por um tempo de qualquer maneira e o cabelo comprido vai ajudar com o disfarce. TSK. Então, presumo que seu próximo objetivo depois de matar Shai Joshu ainda é o mesmo. Sim. Ficou ainda mais claro quanto mais eu dormia. Era como se alguém estivesse soprando a resposta na minha cabeça. Sério? Isso parece interessante. Bill também sabia que para Kim Jin chegar ao seu próprio fim, ele precisaria matar esse homem. Quando chegar a hora, talvez eu me sinta um pouco triste, pensou Bill. Por essa razão, Bill teria que trair Kim Jin. Ela nunca seria capaz de perdoar Kim Jin por matar Yeon-jun. O extra da novela capítulo 294. Operação de aniquilação de ordens. 1. África. Deserto desolado. Os ventos do norte sopravam pelo deserto frio, onde uma batalha de 4 horas estava chegando ao fim. A força do Formlestiger Fist, do Tigris enfurecido diminuiu com o tempo, mas Kim Su continuou a manter a destreza inicial que exibia. Os movimentos do Sword Saint eram limpos, e sua esgrima era esplêndida. Não havia nada que o Tigris pudesse fazer para passar pelo ataque e defesa de Kim Su. Sword Saint. Eu admito que é um título apropriado. Sheok Jun-jeong, que estava observando sua batalha de longe, comentou.
Vendo a esgrima impecável de Qin Su, um forte desejo de se juntar à sua luta artística atingiu o coração de Sheok Junjeong. Mas ele conhecia o desgosto de ser interrompido no meio de uma boa briga, então se conteve. Como é? Ele é mais forte que você, certo? Alien, que estava de pé assistindo à batalha, comentou com os braços cruzados. Sheok Junjeong encarou fortemente. Não é uma questão de força, mas uma questão de circunstância. Se fosse eu, não teria forçado o Tigris a uma situação tão covarde. A força do tigre também foi notável. Mas quando Orceles morreu, ele revelou toda a sua força com muita facilidade, que ele usou até para exterminar seus companheiros. A batalha estava longe de ser justa para começar. Covardemente. Oh, por favor, pense no que ele fez com as pessoas que ele sequestrou. Além disso, você não deveria ser o único a falar sobre ser covarde. Eu vi o que vocês fizeram há 20 anos. Nós não fizemos isso, idiota. Então quem fez isso? O velho nós. Você está de brincadeira? Alien franziu a testa com as palavras vagas de Sheok Junjeong. Sheok Junjeong soltou uma tosse seca e desviou do olhar de Alien. TSK. Alien estalou a língua e pegou o transceptor. Jin Seon, Qin Su, é hora de acabar com a caça ao tigre. Não podemos esperar muito mais. Eles poderiam esperar até Qin Su derrubar Tigris, mas muito tempo se passou desde que a batalha começou. Embora a trupe camaleão tivesse tomado Lopiton e impedido que informações vazassem, havia um limite para o quão furtivo alguém poderia ser. Sim, entendido. Jin Seon respondeu. Imediatamente depois, Alien formou uma lança com seu poder mágico. Jin Seon, que estava a cerca de 3 quilômetros de Alien, também colocou uma flecha. Esta é uma lança para matar tigres usando Spirit Speech. Alien infundiu um atributo especial na lança. Ela acariciou o cabo da lança mágica e murmurou como uma mãe cuidando de seu filho. Exibe grande poder contra a raça de tigres. Um único golpe paralisa o alvo, tornando o objeto mais temido de todos os tigres. Alien utilizou cuidadosamente o Spirit Speech enquanto Sheok Junjeong olhava para ela com nojo de seu tom. Você. Droga. Humano. No momento seguinte, Tigris rugiu e disparou em direção a Qin Su. Um mero humano. Este era o momento que Qin Su estava esperando, quando, Formule Stiger Punch, enfraqueceria a ponto de Tigris não ter escolha a não ser se aproximar dele. Qin Su se lembrou de uma certa informação que Qin Ajin lhe disse. Embora fosse há muito tempo, Qin Ajin havia dito claramente que o ponto vital de um Mountain Tirante era uma marca azul no calcanhar de sua pata traseira. Então, quando Tigris atacou ele, Qin Su deu um pequeno sorriso. Embora Tigris tenha evoluído para um monstro humanoide, ele não superou seu ponto fraco. Na verdade, era improvável que os Mountain Tirantes soubessem que seu ponto vital era uma mera marca em seus calcanhares. Qin Su empurrou Mr. Tene para frente. Tigris agarrou Mr. Tene sem suspeitar, e foi quando Qin Su atacou o calcanhar de Tigris com a bainha de sua espada. Imediatamente, as pernas de Tigris ficaram dormentes. Alien e Jin Seon fizeram sua jogada usando essa abertura. Tigris não tinha como evitá-los. Rachadura. Uma lança e uma flecha perfuraram o coração e o estômago de Tigre, causando um ferimento claramente fatal. No entanto, Tigris se recusou a deixar Mistelten. Você. Covarde. Meu Orceles. Tigris olhou para Qin Su e expressou sua fúria. Mas Qin Su não se intimidou nem um pouco e enfrentou Tigris com uma mente ainda mais forte. Se aquele cavalo era tão importante para você, você deveria saber que as pessoas que você matou impensadamente também eram importantes para os outros. Cala sua boca. Um mero humano se atreve a... Qin Su infundiu poder mágico em Mistelten. Uma luz brilhante se ergueu da espada do Sword Saint, e Tigris cerrou os punhos. Traço. Traço. Em seguida, 2 rugidos se chocaram e ressoaram. A espada do Sword Saint e o punho do tirante colidiram. Uma explosão de poder mágico tingiu o céu e a terra. O choque de espada e punho sacudiu o mundo, e a ondulação do poder mágico se espalhou em todas as direções. A batalha chegou assim ao fim. Qin Su soltou um suspiro e olhou para Tigris. Ele não estava mais respirando, e Mr. Tene estava perfurando seu coração. No entanto, os olhos de Tigris permaneceram abertos.
Ele estava olhando para Kinsu com os olhos cheios de loucura e mal deu seus últimos suspiros. Humanos. Eu vou amaldiçoar vocês. Mesmo na morte. Naquele momento, Mr. Ten ativou seu efeito. Ao destruir o coração de Tigris, ele absorveu uma parte do dom que Tigris possuía, adquiriu o desejo do tigre, soco do tigre sem forma, baque com isso, o corpo pesado de Tigris caiu no chão. Quando você ativa o Formless Tiger Punch de Mr. Ten, seus ataques de curto alcance também causarão ataques de longo alcance. Kinsu embainhou Mr. Ten. Uma brisa leve soprou seus cabelos. A vitória teve um sabor amargo. Foi porque não foi uma luta justa. Mas como a luta foi uma subjugação, não um duelo, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ao mesmo tempo, Kinsu não pôde deixar de se perguntar, ele realmente tinha o direito de punir monstros humanoides? Foi estranho. Até agora, ele havia matado inúmeros monstros sem nenhum sentimento de culpa. E a única diferença entre um monstro e um monstro humanoide era que o último podia pensar e falar como um humano. Com pensamentos complicados, Kinsu olhou nos olhos de Tigris. África, uma masmorra sem nome. Jin saiu que chegamos a uma masmorra sem nome. De acordo com o livro da verdade, era a masmorra do basilisco com quebra-cabeças e testes. Isso é uma masmorra. Jin saiu olhou ao redor com uma carranca. É um pouco estranho. Eu provavelmente tinha um rosto semelhante. Em vez de um calabouço, este lugar era mais como um fliperama. Para descrevê-lo com mais detalhes, todos os tipos de jogos estavam sendo exibidos em um fundo preto. Parece que era uma masmorra do tipo estágio. Provavelmente teremos que limpar cada jogo. Olhei para os diferentes jogos dentro da masmorra enquanto ativava observação e leitura. Kisgami 1, 2, 3, 4. Teste sua inteligência. Os números representam o nível de dificuldade. Puzzlegame 1, 2, 3, 4. Teste sua criatividade. Os números representam o nível de dificuldade. Limpar todos os jogos permite que você entre na fase final. Basilisk Feed. Como vamos fazer isso? Espere. Eu comecei o jogo de perguntas. Ding ding. O jogo de perguntas começa. Poxa. Isso me surpreendeu. Uma voz robótica soou do teto. E Jin saiu que pulou levemente. Diga alguma coisa antes de fazer algo estranho. Cale a boca e me siga. O que está acontecendo? O jogo de perguntas começou com um enigma. O que o fogo se torna quando morre? Porque o sorvete morreu. A maioria deles era ridiculamente fácil, mas o problema era que o enigma estava em língua rúnica antiga. Claro, eu não tive nenhum problema em traduzi-lo. Safira, porque é frio. Espantalho, amêndoa. Jin saiu franziu as sobrancelhas e olhou para mim. Eu dei a ela uma explicação simples. Eu sou esperto. O que? Isso não faz sentido. Mesmo em Acatrina, a linguagem rúnica é. Jin saiu que parou de falar e me encarou com olhos cheios de suspeita. Já era hora de ela perceber que eu não era Kim Shundong. De qualquer forma, concentrei-me em resolver os questionários e quebra-cabeças, levando apenas 30 minutos para resolver todos eles. Você acertou todos os testes e quebra-cabeças. Agora você será movido para o palco basilisco. Dudu. Uma passagem secreta se abriu junto com um estrondo. Um mundo roxo se espalhava além da passagem. O céu estava roxo, a terra estava carmesim, e o basilisco e suas aranhas subordinadas eram pretos. Você é o tanque. Eu vou apoiá-lo na parte de trás. O que? Você sabe que tipo de monstro é um basilisco? É claro. Basiliscos foram um dos monstros que criei no meu cenário original. Um monstro meio cobra, meio dragão com presas afiadas, pele que era mais resistente do que qualquer reforço de olhos serpentinos que disparavam ondas petrificantes. O basilisco era um monstro de alto escalão pináculo e os subalternos aranhas ao redor dele eram todos monstros de alto escalão intermediário, mas eu conheci o ponto fraco fatal do basilisco. Confie em mim e me proteja. Isso é tudo que você tem que fazer. Ouça-me, seu bastardo. Basiliscos eram monstros de nível de calamidade, mesmo em Acatrina. Um único deles precisava de centenas de cavaleiros para derrubar. Eu farei mais do que centenas de cavaleiros podem fazer de qualquer maneira, então apenas faça o que eu digo. Primeiro transformei a Desert Eagle em uma metralhadora. Eu tinha milhares de balas em mim, e a arma disparou a 2000 RPM. A falha do basilisco foi sua defesa. Na verdade,
Foi mais uma falha no cenário. Pele do basilisco. Reduz 90% do dano físico recebido e 99% do dano mágico recebido. Reduzir o dano em 90% significava que 10% do dano não poderia ser evitado. Como não reduzia um valor fixo como a defesa de outros monstros, ele era o alvo perfeito para minha metralhadora. Enquanto eu continuar atacando, ele deve morrer eventualmente. Claro, caso isso não fosse suficiente, eu sabia sobre seu ponto vital sob sua mandíbula. Não, se você vai fazer isso, faça sozinho. Não, você vem comigo. Para o registro, os ataques de Jin Sayuki eram todos danos mágicos, então ela era extremamente incompatível contra o basilisco. Havia uma razão pela qual ela estava relutante em lutar. Você. Tudo Dudu. Comecei a atirar. O basilisco, que ainda não nos havia reconhecido, rapidamente começou a atacar. Jin Sayuki amaldiçoou. Seu filho da puta. Kiak. Droga. A passagem secreta se fechou, deixando-nos presos lá dentro. Jin Sayuki agora não tinha escolha a não ser lutar. Mova rápido. Pense em todos os bons equipamentos que podemos fazer com o cadáver daquele cara. A pele e as presas de um basilisco eram excelentes para fazer equipamentos, e sua carne, olhos e coração podiam ser usados para fazer remédios. Esta masmorra também deve nos dar uma boa recompensa por limpá-la. Havia uma razão pela qual eu estava empolgado em limpar esta masmorra. Seu desgraçado. Jin Sayuki liberou seu poder mágico com manipulação da realidade, e eu continuei a disparar uma saraivada de balas. Tududududu. Centenas de balas primeiro eliminaram os subordinados da aranha antes de lentamente seguirem em direção ao corpo do basilisco. Kiak. O basilisco enfurecido soltou chamas verdes e venenosas. Felizmente, Jin Sayuki foi o responsável pela defesa. Up. Jin Sayuki extinguiu a respiração isolando o caminho da respiração da realidade. Eu não sei o que você está fazendo, mas termine rapidamente. Jin Sayuki gritou. Eu não respondi e continuei a atirar. Tududududu. Eu podia me sentir estressado como se estivesse em um jogo de arcade real. Coreia, província de Pyongyang do Norte, Silvery Central Hospital, 15 horas, Coreia. Yoo Yeonha correu para o Silvery Central Hospital depois de receber uma ligação de emergência. Presidente Yoo, sobre isso. Está bem. Assim que Yoo Yeonha desceu do Arven Supercar em que ela chegou, os funcionários do hospital se reuniram com ela com rostos preocupados. Vou ver o que aconteceu com meus próprios olhos. Yoo Yeonha entrou no hospital. Logo, ela chegou ao andar mais alto, onde Oh Jae-jin estava hospedado. Para Oh Jae-jin e sua esposa, Essence of T-Strike transformou a cobertura em uma vila na década de 1970. No entanto, a cobertura estava agora vazia. Não restava nenhum sinal de vida e, sem ninguém para ligar o aquecimento do piso, o piso de madeira estava gelado. Há quanto tempo está assim? Ele estava aqui quando verificamos ontem à noite? Yoo Yeonha fechou os olhos por um momento e suspirou. Algo quente começou a ferver dentro dela. Ele fugiu, sem dúvida. O casal Jae-jin tinha fugido. Eles devem ter querido viver o resto de suas vidas em paz agora que a demência de Oh Jae-jin foi curada. Nós sentimos profundamente. Os funcionários do hospital se curvaram até a cintura. Mas Yoo Yeonha não disse nada. Ela estava zangada com a traição do casal, mas não conseguiu amaldiçoar em voz alta. Em primeiro lugar, Oh Jae-jin recebeu o título de 9 estrelas porque ele se sacrificou para salvar o mundo. Mas não havia sentido em salvar o mundo se não se fizesse parte dele. Pedir a ele que se sacrificasse 2 vezes também não era razoável. Está bem. Se ele quisesse fugir, não há nada que qualquer um de nós poderia ter feito. Yoo Yeonha se virou com amargura. Foi então que um novo alarme apareceu em seu smartwatch. Você ganhou DP. Você obteve 12.328 DP. O personagem que ela estava patrocinando, Lailus, ajudou a ganhar mais DP. A notícia animou Yoo Yeonha, mas ela manteve uma expressão rígida e ordenou que os funcionários estivessem presentes. Primeiro, mude o andar de volta para ter salas VIP. Não tente encontrar Oh Jae-jin em HM. Naquele momento, o cheiro de kimchi jjigae fluiu para as narinas de Yoo Yeonha. Que cheiro é esse? O estimado Oh Jae-jin e sua esposa fizeram kimchi jjigae antes de partirem. Que gentil da parte deles. Yoo Yeonha riu e entrou no elevador. Está cheirando muito bem.
Acho que vou comer kimchi jjigae no jantar. Yeonga pensou. O kimchi jjigae que a Jin me fez foi incrível. Será que ele vai cozinhar para mim de novo? Yeonga fechou a porta do elevador enquanto engolia a saliva acumulada em sua boca. 4 dias se passaram desde o assassinato de Tigre. Um vento sangrento soprou dentro de Lupton. O senhor da aldeia, Pleron, escapou com medo de ser punido, e os moradores de Lupton tiveram seus toques de recolher apressados para as 21 horas. Mais importante, o enfurecido Ordem fez uma declaração formal ao resto do mundo. Com uma tempestade de guerra se formando, a fortaleza subterrânea estava passando por uma construção pesada para construir um túnel que levava ao Palácio de Ordem. O Palácio de Ordem fica bem acima deste lugar. A Força-Tarefa Especial pagou DP ao Mercador Demônio para chegar ao pé do palácio. Sim, nós fizemos isso com cuidado. Nem mesmo Ordem deveria ter detectado nada. O Mercador Demônio respondeu à pergunta de Len. Ótimo, então e o que pedimos? É o mesmo. O comandante Yi Gongmyung pediu ao comerciante Demônio para criar 18 entradas diferentes. Os 177 membros da Força-Tarefa Especial deveriam se dividir em equipes de 10 membros e se infiltrar no palácio para chamar a atenção, enquanto Yenkes e Shai Juoshu lidariam com Ordem. Alien-se. E aí? Yeonga, que seguiu além, murmurou enquanto tremia o Imortal e o Senhor do Aço estão trabalhando juntos nesta operação. Não é incrível? Já estou ficando arrepiado. Cala a boca, idiota. Faltam apenas 4 dias para o dia D e prepare-se. A operação dupla foi planejada para começar em 4 dias. Centenas de milhares de soldados humanos se reuniriam na África. Ordem naturalmente concentraria a maioria de suas forças do grande exército, então a Força-Tarefa Especial usaria essa oportunidade para atacar. Você está certo, temos apenas 4 dias restantes. Você está nervoso? Alien se virou. Shai Naeun, Kim Su e Seung-ga também estavam lá. Não, eu estou bem. Estou bem, também. Estou um pouco zangado. Shai Naeun, Kim Su e Seung-ga responderam respectivamente. E Seung-ga era o único que estava de mau humor. Alien suspirou e olhou para Seung-ga. Por que você tem essa cara de eu pisei no cocô? Você é uma criança. Eu? Você é quem não me disse que Jain veio aqui. Jain disse a Alien que ela se disfarçou de Pleron. Esta foi a primeira vez que Alien descobriu que Jain fazia parte da trupe Camaleão. É política. Você sabe o que ela fez comigo no passado. Pense no quadro maior. Se você não pode cooperar, deixe a equipe. E Seung-ga mordeu os lábios e olhou para Alien antes de se virar. Krong. Ela expressou sua raiva abertamente enquanto se afastava, e Alien apenas balançou a cabeça. Ela está de mau humor. Kim-su, você lida com isso. Kim-su sorriu ironicamente ao pedido de Alien. Oh, certo. Naquele momento, os olhos de Shai Naeun se abriram. Quando Alien e Kim-su inclinaram a cabeça, Shai Naeun tirou a carta de convite para a sala do amor, do bolso. O que é isso, tio? Alien lançou-lhe um olhar curioso. Você vê. Shai Naeun queria usá-lo antes da missão. Como corria risco de morte, não queria morrer sem descobrir quem era o Extra 7. Bem, não é nada. Mas Shai Naeun sabia que ela estava em uma missão ultra secreta. Ela não era tão estúpida a ponto de trazer um estranho para isso. Além disso, como Extra 7 disse a ela para ligar para ele quando estivesse em perigo crítico, ela decidiu usar quando chegasse a hora, em vez de apenas dizer oi. O que? Tão chato. Alien franziu a testa. Kim-su, que sabia sobre o efeito do item, colocou a mão na cabeça de Shai Naeun. O que você está fazendo? Não se supere. Shai Naeun lutou para empurrar a mão de Kim-su. Por quê? Faça isso com Seung-ga, não comigo. Por que vocês continuam mencionando o líder da guilda Seung-ga? Kim-su soltou uma tosse seca com o rosto corado. De qualquer forma, vocês deveriam sair também. O mesmo para você, Yeonga. Eu tenho algo a fazer. Alien chutou os outros para longe. Shai Naeun, Kim-su e Yeonga foram todos expulsos, e o túnel ficou em silêncio. Restavam apenas 4 dias até a missão de aniquilação de monstros humanoides. Este túnel será escondido perfeitamente para que ninguém possa descobri-lo. Alien adicionou Spirit Spit ao túnel. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.